Amós capítulo 6. Encontrou, irmãos? Amós capítulo 6. A partir do versículo 1. Ai de vocês que vivem tranquilos em Sião e que se sentem seguros no monte de Samaria. Vocês, homens notáveis da primeira entre as nações, aos quais o povo de Israel recorre. Vão a Calné e olhem para ela. Depois prossigam até a grande Ramate e em seguida desçam até Gate na Filístia. São elas melhores do que os seus 2 reinos? O território delas é maior do que o de vocês? Vocês acham que estão afastando o dia mau, mas na verdade estão atraindo o reinado do terror. Vocês se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás. Comem os melhores cordeiros e os novilhos mais gordos. Dedilham suas liras como Davi e improvisam instrumentos musicais. Vocês bebem vinho em grandes taças e se ungem com os mais finos óleos, mas não se entristecem com a ruína de José. Por isso, vocês estão entre os primeiros a ir para o exílio. Cessarão os banquetes dos que vivem no ócio. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui mais uma vez para ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra. Que o Senhor esteja nos abençoando mais uma vez nesta manhã. Abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração, abra os nossos olhos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, e faça a Tua vontade. Usa-me, Senhor. Tu sabes, Senhor, que eu não sou nada, não tenho nada, mas dependo, Senhor, do Teu Espírito Santo, Senhor. É Ele que faz, Ele que convence, é Ele que fala. Então ministra a cada coração aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode ir. Hoje eu vou ficar só na introdução, tá? Só no contexto. Não vai dar tempo, mas Amós, que não é Amós, pai de Isaías, que eu acho que é Amós com Z. Esse é outro Amós. Amós, ele era de Jerusalém, numa aldeia perto de Jerusalém, a 15 quilômetros de Jerusalém. Amós, ele era um pastor e agricultor. E Deus chamou ele para profetizar, principalmente contra o reino do norte. Então, só para explicar, né? Israel era composto por 12 tribos. E foi assim com Saul, foi assim com Davi e foi assim com Salomão. Quando Salomão morreu, seu filho Roboão assumiu o reinado. E ali, ele não ouviu ali as orientações, né? Castigou o povo ali, aumentou a questão de imposto. E aí teve uma revolta ali. Então 10 tribos, né, se separaram de Israel. Então ficou o reino do norte com 10 tribos, cujo rei era Jeroboão primeiro, vamos chamar assim, Jeroboão primeiro, que aqui é Jeroboão também, mas é Jeroboão segundo, já não é o mesmo Jeroboão. Então, 10 tribos ficaram com Jeroboão e 2 tribos, Judá e Benjamim, ficou com o rei Roboão. Então ficou 10 tribos como o reino do norte e 2 tribos como o reino do sul. Amós morava no reino do sul, mas foi chamado por Deus para profetizar principalmente para o reino do norte. Mas ele também profetizou contra Judá,
também contra o reino do sul, mas assim, o foco mesmo era o reino do norte. E como que era o contexto, como que era o período ali? O período aqui de Jeroboão II era um período de prosperidade na nação. O pessoal estava bem de vida. A gente viu aqui no texto, pessoal deitado, se espreguiçando em camas de marfim, né? Usando finos óleos, né? Perfumes. Era uma prosperidade. Por quê? Porque também não tinha guerra. Eles viviam em constante guerra, mas eles estavam vivendo um momento também de paz. Até porque Amós, ele foi contemporâneo de Oséias, Isaías e também de Jonas. E possivelmente por causa da conversão de Nínive na pregação de Jonas, como o pastor Marcelo pregou aqui há poucos domingos, estava todo mundo vivendo tranquilo, as outras nações não estavam indo lá atacar, não tinha guerra contra o reino do sul. Então é assim, era um cenário de prosperidade financeira, de riqueza, de paz e de segurança. Mas, ô louco, hoje veio até 2 copos aqui, ó. Deus está multiplicando. Mas só que assim, tinha um problema na nação. Quem era rico, era muito rico. Mas também tinha pobre que era muito pobre. Então era prosperidade financeira, de riqueza, de segurança. Mas, espiritualmente falando, era um cenário de pobreza espiritual. E por causa dessa falha espiritual ali do povo de Israel, Deus não tinha, eles estavam sem segurança contra Deus, porque Deus usou o profeta Amós justamente para avisar eles que o castigo estava vindo, que o castigo estava chegando. Então, só para a gente ter uma noção do cenário, depois você lê Amós inteiro, pequeno, 9 capítulos. E aí eu tenho aqui anotado cada versículo, mas não vou citar aqui. Mas está lá, irmão. Qualquer coisa você me procura. Lê que você vai encontrar em algum lugar. Mas sobre Judá, o que Amós fala? Que Judá, né, que é o reino do sul, eles rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram seus estatutos, porque deixou-se enganar por falsos deuses. Então você vê que ele está profetizando também contra a nação de Judá. Mas agora sobre Israel, que é o reino do norte, que é o foco. Qual que é a acusação do profeta? Eles vendem o justo por dinheiro, condenam o necessitado por causa de um par de sandálias, esmagam o pobre e pervertem o caminho dos necessitados. Pai e filho se relacionam com a mesma mulher. Idolatria, cobravam multas injustas, mataram a próxima geração, enterraram os dons de seus filhos e jovens que haviam sido escolhidos por Deus para serem profetas e nazireus. Porque eles mandavam os profetas ficar calados e eles deram vinho para os nazireus, que os nazireus não podiam tomar vinho. Então Deus fala: eu escolhi os seus filhos e jovens para ser a próxima geração de profeta e nazireus, mas vocês mandaram os profetas ficar calados e deram vinho para os nazireus. Então acabou com a geração que Deus tinha escolhido. E isso aqui é uma outra palavra, que até eu lendo, eu falei assim, peguei a deixa. Eles roubavam, tratavam a justiça como lixo, eles odiavam juízes honestos, detestavam os que diziam a verdade, cobravam impostos injustos, aceitavam subornos contra o pobre, eram desonestos nos negócios, usando balanças fraudulentas, diminuindo a quantidade e aumentando o preço, vendendo trigo misturado com palha. Então, se você ler lá
Pode ler. Você vai encontrar muito mais coisa do que isso. Bem moderno, né? Bem atual, né, pastor? Bem atual. Amós é um livro que fala muito sobre justiça, né? Justiça, né, social. E a gente vê aqui, irmãos, que justiça não é você ficar, né, pegando o que é seu e né, fazendo assistencialismo. Mas justiça aqui no livro é o quê? Eles cobravam a mais o pobre. Eles iam vender para o pobre, iam vender trigo, metia palha no meio. Né, uma vez eu fui no açougue. E eu não sei, o açougue tem aquela bancada alta assim, né? Então, não sei, tem gente que não foi assim muito abençoado com a altura e não consegue enxergar o que o cara está fazendo, mas eu sou alto. E eu pedi carne lá, estou vendo o cara cortar, e no meio do negócio o cara pegou um pedaço que tinha lá de um sebo. Ele colocou as carnes, e no meio ele jogou o sebo e colocou a carne por cima. E eu só... Aí ele pesou, né? Deu tanto. Eu falei, tá bom, agora você tira o que você colocou no meio da carne, por favor. O que foi? Eu falei, não, eu vi que você colocou um pedaço de sebo no meio daí. Você acha que eu não... Aí ele abriu a sacola. Isso aqui, não tá. Ele pegou, tirou. Falei, não. Tá bom. Mas assim, o pessoal fazia isso lá. Pegava a palha, ia vender o trigo, metia a palha para dar um peso maior, aumentava o preço. Então assim, no tribunal, eles aceitavam suborno de quem tinha dinheiro para falar contra o pobre. Então eles não julgavam a causa do pobre, eles eram desonestos. Eles não eram imparciais, eles tinham parcialidade na hora de julgar, na hora de tratar o pobre e o rico. É esse o problema da justiça. Mas esse não é o tema daqui, hoje. Aí, esse é todo o cenário, irmãos. E aí chega no capítulo 5, no versículo 18, tinha gente, irmãos, que a gente está falando do povo de Deus. Tinha gente que estava para todo mundo, estava tudo bem. Porque no versículo 18, Amós fala: ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que pensam vocês do dia do Senhor? Será dias de trevas, não de luz. O povo, apesar de tudo isso, dessa injustiça, roubo, mal, né, todo esse cenário, o povo estava cantando Maranata na igreja. Maranata, ora vem, vem Senhor Jesus, vem, está tudo legal, está tudo bem, vem. E o profeta fala: o que vocês estão pedindo para o dia do Senhor? Para Jesus, para o Messias vir? Por quê? Vocês estão pensando que o dia do Senhor ele vai ser um dia de luz? Não, ele vai ser um dia de trevas. Será como um homem, será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso. Como alguém que entrasse em sua casa e encostando a mão na parede fosse picado por uma serpente. O dia do Senhor será de trevas e não de luz, uma escuridão total, sem um raio de claridade. Amém, irmãos? Eu estou tranquilo, por isso que eu falei antes, porque você falar que pregar no livro de profeta e é pesado. Então estava tudo bem. Toda essa situação, o povo se destruindo na maldade, mas estavam lá, Maranata, ora vem Senhor Jesus, volta logo Senhor Jesus, volta, né? Não era isso, né? Vem Messias. Mas, né, vem, eu estou só contextualizando, vem Senhor. E aí tem um problema, irmãos. O problema não era a falta de culto. Olha o versículo 21. Eu odeio, Deus falando, e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas.
Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. E aí o povo, toda essa situação, e o povo na igreja, cantando, trazendo oferta, trazendo dízimo, trazendo o alimento aqui da cesta da família, né? Cantando não me envergonharei, não me envergonharei. Derrama a tua glória, Senhor. Derrama a tua Shekinah. Está lá, na igreja, louvando. E Deus fala, eu odeio e desprezo isso. Porque não é o fato de ter culto, não é o fato de cantar ou de trazer oferta, mas é fazer isso sem se importar com a justiça e sem se importar com a retidão, sem se importar com a vida do dia a dia, sem se importar com o cotidiano. É você viver uma vida toda desregrada na maldade, no pecado, fazendo aquilo que desagrada a Deus. E aí chega no domingo, vamos cantar. Oh, canta aquela música que eu gosto. E aí vem aqui, canta, traz a oferta, faz tudo o que tem que fazer e acha que pagou, irmão. E aí o pessoal achava que pagou a dívida com Deus, que estava pagando uma dívida, já fiz a minha parte, eu fui lá, cantei, eu ofertei, está tudo certo. Não! Deus queria do povo uma vida de santidade, não só nas reuniões, não só nas festas religiosas, mas todos os dias. E aí, esse foi só o contexto, tá vendo como ia dar? A gente chega no capítulo 6, que é o que nós lemos. Porque tinha naquele lugar, tinha na nação pessoas responsáveis que foram colocados por Deus para olhar isso, para ver isso e para tomar uma atitude, para liderar. No capítulo 6, no versículo 1 fala: ai de vocês que vivem tranquilos em Sião e que se sentem seguros no monte de Samaria. Sião é no reino do sul. Samaria, a capital do reino do norte. Sião, Jerusalém, e Samaria é o reino, lá no reino do norte. E aqui Deus, através do profeta, já pega os dois. E quem morava no monte, quem morava ali na região de Sião, de Samaria, eram as autoridades. Aqui fala aqui, ó, homens notáveis. Eram as autoridades, eram os líderes da nação. Eram as pessoas poderosas, os ricos. E aí no versículo 2 ele fala: vão a Calné, que é na Babilônia, e olhem para ela. Depois prossigam até a grande Ramate, na Síria. E em seguida desçam até Gate, na Filístia. São elas melhores do que os seus dois reinos? O território delas é maior do que o de vocês? E a resposta é sim. E o que Deus está falando? Olhe para essas cidades, que tinham uma situação, que eram cidades maiores do que a cidade de vocês. Mas olhem para elas e vejam como elas estão hoje. O que aconteceu a elas? Você acha que o que aconteceu a elas não pode acontecer a vocês também? Vocês acham que estão afastando o dia mau, mas na verdade estão atraindo o reinado do terror. E aí ele fala para eles: vocês se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás, comem os melhores cordeiros e os novilhos mais gordos, dedilham suas liras como Davi. E aqui na outra versão ele fala vocês
cantais à toa ao som da lira e inventais como Davi instrumentos musicais. Então eles estavam lá cantando à toa. Pegava lá o violãozinho e tal, e vão juntar e cantando à toa. Improvisam instrumentos musicais. Vocês bebem vinho em grandes taças. Aqui no original, vocês bebem vinho em vasos, em baldes. E se ungem com os mais finos óleos, mas não se entristecem com a ruína de José. Por isso vocês, que são os primeiros, que são os principais, que são os líderes, que são aqueles que receberam responsabilidade para olhar para o povo, para cuidar do povo, para liderar o povo, para tirar o povo dessa situação, vocês serão os primeiros a ir para o exílio. Cessarão os banquetes dos que vivem no ócio. Cessarão as festas daqueles que estão na ociosidade, se espreguiçando em suas camas. Enquanto a nação está indo de mal a pior, vocês estão aí se divertindo em prazer, em conforto, em festa, em farra, em bebedeira. E vocês não estão tristes por aquilo que está acontecendo com o povo de Deus. Vocês não estão se importando com a tristeza, com a aflição, vocês não se afligem, na outra versão, vocês não se afligem com o estado, de José. E aqui ele usa até a figura do próprio José, que foi vendido pelos irmãos e foi colocado num poço. Enquanto os irmãos estavam lá, conversando, eles não olharam para José lá. E venderam o irmão. E ali é outra história, que tinha todo um propósito de Deus. Mas aqui que a gente vê que não estavam nem aí para nada. Vocês vão ser os primeiros a serem castigados. Deus levantou Amós para anunciar o castigo que viria sobre a nação de Israel. Ali Amós não estava pedindo, irmãos, não é para voltar. Não, fazer o seguinte, já foi dado aviso, Deus já falou. Se você ler nos capítulos anteriores, Deus fez um monte de coisa, deu recado. Eu fiz isso, mas vocês não me buscaram. Eu fiz isso, mas vocês não me buscaram. Eu fiz aquilo e vocês não foram atrás de mim. E porque vocês não me buscaram, eu vou castigar vocês. E olha que forte isso aqui, irmãos. 4, versículo 12. Por isso, ainda o castigarei, ó Israel. E porque eu farei isto com você, prepare-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel. Prepare-se para encontrar com o seu Deus, porque está vindo o exílio, está vindo o castigo. Então Amós não foi chamado, Amós já estava anunciando aquilo que ia acontecer. E Amós também, no fim, no capítulo 9, ele fala que Deus, ele ia levantar, reerguer o tabernáculo de Davi. Então tinha também ali uma promessa de restauração também ali. Deus trouxe a restauração, falou, não, vai ter um remanescente. Mas a mensagem principal do livro era o que? Deus deu oportunidade, vocês não ouviram, vocês ficaram vivendo do jeito que vocês bem entendem, vocês maltrataram, pecaram, roubaram, fizeram tudo o que tinham que fazer, não estavam nem aí, estavam se reunindo, fazendo festa. Então, o anúncio está dado, vocês serão castigados e serão levados para o exílio. Amém? Essa é a introdução. Deu para entender? Mas o que eu quero pregar hoje é que se eu vou para, se fica sem contexto, irmão, aí fica meio perdido, É bom saber, da história. Não é assim, foi bem pouco, Mas
Depois você tem que ler, reler, ler o livro todo. Eu sempre falo isso para o pessoal: lê o livro todo, lê tudo. Não pega um capítulo só separado. Mas eu quero falar hoje aqui no versículo 6, no capítulo 6, no versículo 5 e 6. E eu vou aqui ler na versão Almeida, Revista e Atualizada. Que cantais à toa ao som da lira, e inventais como Davi instrumentos músicos para vós mesmos. Que bebeis vinho em taças e vos ungis com os mais excelente óleo, mas não vos afligis com a ruína de José. Então, como eu falei, Deus colocou responsabilidade sobre os líderes, e eles não estavam cumprindo a sua responsabilidade. Em vez disso, estavam fazendo festa, fazendo farra, estava tudo sossegado, se espreguiçando na ociosidade. E não se preocupavam com o povo de Deus, irmãos. A ruína de José aqui é o povo de Deus. É com as pessoas. E eu quero falar agora, irmãos, o tema, né, geral, assim, eu estava tentando achar um título para a palavra, assim, mas não consegui. Mas o tema que eu quero falar é sobre responsabilidade. E eu te preguei aqui, perdão, irmãos, no Enraizar da última quarta-feira, e eu falei que ia falar sobre responsabilidade. Até tinha um slide lá que era responsabilidade. Eu falei, não, isso daí deixa para lá, que isso é para domingo. Porque eu sei que você de repente fala assim: eu não sou líder. Eu não sou autoridade. Eu quero trazer isso, irmãos, para o nosso contexto. Deus, você não é líder, mas Deus te deu uma responsabilidade. Você tem responsabilidade. Efésios capítulo 4 fala que Jesus subiu, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Deus te deu um dom. Amém? Talvez você fale assim: nunca ouvi falar nisso. Você tem dons. Deus te deu um dom. Talvez você tenha um monte de dom, mas um dom você tem. Um dom, pelo menos um dom, Deus te deu. Deus te deu uma aptidão. E esse dom é para ser usado para a glória dele. É para edificar o povo dele. É para edificar a igreja dele. Portanto, se você não está usando o seu dom, se você não está servindo a igreja, servindo as pessoas, você não está assumindo a responsabilidade que Deus te deu. Porque Deus te deu. Fala assim: eu tenho um dom. Eu tenho uma responsabilidade. Primeira lição: eu não posso viver uma vida tranquila, sossegada, em busca de prazer, quando não estou cumprindo o que é de minha responsabilidade. Eu escrevi aqui: uns mais, outros menos, mas todos nós temos responsabilidades dadas por Deus, em casa, no trabalho e na igreja. Você que é marido, você que é pai, você tem responsabilidade no seu lar. E aqui, então, irmão, não estou falando para ninguém aqui, tá bom? Estou dando só um exemplo aqui agora, tá? Até porque eu também tenho. Eu tenho videogame em casa, né? Ganhei um videogame há muito tempo, tá lá, não jogo, deixei pro Gabriel, o Gabriel também não joga, mas tá lá. Agora não pode eu, irmão. Vou falar de pai de família, né? Homem, com conta para pagar,
um monte de coisa, viver enfiado no videogame, irmão. Me divertindo, né? Tá torcendo. Eu queria que meu sogro não estivesse aqui hoje, né? Minha sogra, mas não teve jeito, né? Quando namorava com a Lori, né? Então lá, né? 21 anos lá, né? Empinando pipa em cima da laje, né? Onde já se viu? Onde, né? Marmanjo empinando pipa. Barba não tenho, né? Então, né? Não tinha. Não é, irmão, não é contra o prazer, contra a diversão. Eu tenho videogame, de vez em quando eu vou lá com o Gabriel, brinco. Tem gente que gosta de jogar bola, tem gente que gosta de sair. Amém. É um divertimento, é uma diversão, é preciso, é necessário. Mas a gente tem que assumir a nossa responsabilidade, irmão. O pai, o marido, tem que assumir a responsabilidade de amar a esposa como Cristo amou a igreja. É isso que a Bíblia coloca. De educar o filho, de trabalhar, e não ficar só lá, tranquilo, sossegado, espreguiçando de boa, jogando videogame, e correndo para lá, e quando empinando pipa, e tal, jogando bolinha de gude, né? E o dia inteiro no WhatsApp, o dia inteiro no Facebook, o dia inteiro no Instagram, vendo foto. Não! Assuma a sua responsabilidade. Mulher, esposa, assuma a sua responsabilidade no lar. Filho, assuma a sua responsabilidade. Amém? Porque nós estamos falando com pessoas adultas. As crianças, irmãos, estão lá na... Amém? Então você já tem responsabilidade. A criança não, né? Quando a gente vai lá no Habib's, fazendo propaganda aqui, né? A gente leva lá o Gabriel se larga lá naquele parquinho, naquele escorregador, piscina de bolinha lá. A criança vai lá brincar, a criança fica brincando. Mas os adultos têm que ficar lá para pagar a conta. Porque não é responsabilidade do Gabriel, é a minha responsabilidade. Então aqui tem adultos, aqui os adultos, aqui está o pessoal que paga a conta. O pessoal que está brincando está lá tá na salinha. Amém? Irmãos, tranquilo? Você que está nos visitando, fica à vontade, viu? Aqui é... Dois, eu preciso me preocupar com a situação do povo de Deus, da igreja, e não olhar somente para a minha vida. Davi, Salmo 132, do 3 ao 5. Não entrarei na minha tenda e não me deitarei no meu leito. Não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Olha o coração de Davi. O rei Davi, 1 Crônicas 17:1, o rei Davi já morava em seu palácio. Ele estava lá no palácio, num lugar, né, formoso, grandioso. Quando um certo dia disse ao profeta Natã, aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Olha Paulo, Atos 20:24. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. E João 4:31-5 fala de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenham algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Meu irmão, esses discípulos, será que alguém trouxe comida para ele? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Nós vemos aqui, irmãos, exemplos de pessoas que não estavam se portando somente com a sua vida. Davi já estava sossegado,
Paulo fala, não tenho a minha vida por preciosa. E Jesus fala assim, a minha comida, a minha necessidade, aquilo que me move é fazer a vontade do meu Pai, é fazer a obra que Ele me deu para fazer. Deus te deu uma obra, Deus te confiou alguma coisa, irmão. Deus te confiou, Ele colocou na sua mão. Tome isso, assuma a sua responsabilidade. Amém? Abram os olhos e vejam os campos. Abra o olho, irmão. Olha para cima, olha o campo. Olha lá, já é tempo de colheita. E aí, vou ler rapidinho. Mateus 24, 36. Jesus nos adverte sobre a sua volta. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Então estava lá, nos dias de Noé, todo mundo comendo. Não fala que estava pecando, que estava fazendo coisa. Estava lá, comendo, bebendo, casando, indo trabalhar, jogando videogame, saindo com a família pro shopping, fazendo isso, fazendo aquilo. Vamos lá. Enquanto isso, aí tá lá Noé fazendo a arca e ninguém está dando atenção para aquilo lá. E aí não perceberam. Aí veio o dilúvio e o pessoal que estava todo mundo distraído morreu. E aí, eu não vou ler as parábolas, mas seguindo o texto aqui, descendo, Jesus, ele fala 3 parábolas, do servo fiel e o servo mau. O servo fiel cumpre suas responsabilidades e cuida daquilo que foi colocado ao seu cuidado. O servo mau espanca seus companheiros e se embriaga. Deus confiará todos os seus bens ao servo fiel, mas ao servo mau será castigado e condenado com os hipócritas. Está aí, Mateus 24, do 45 ao 50. Aí depois, logo em seguida, ele já entra na parábola falando das noivas prudentes e das imprudentes. As prudentes, 5 eram prudentes, sabendo que o noivo podia demorar, levaram além da lamparina óleo em suas vasilhas. As imprudentes, no entanto, levaram apenas a lamparina, mas sem hora o suficiente para esperar a chegada do noivo. O noivo chegou, acabou o óleo, pediram emprestado para as outras, falaram, não, se a gente der para vocês, a gente vai ficar sem, então não dá. Então, o noivo deixou as noivas imprudentes para o lado de fora. E aí, depois disso, ele vem com as parábolas bem famosas, que é a dos 10 talentos. Um senhor, antes de viajar, confia a seus servos seus bens. 2 servos multiplicam aquilo que receberam. Um servo, porém, com medo, enterra e esconde o que recebeu. O servo que enterrou o bem de seu senhor é chamado de mau e negligente. O senhor toma o que lhe foi confiado e o expulsa e lança ele nas trevas. O cara recebeu 1 talento. O senhor deixou o talento com ele. E ele, com medo, foi lá e enterrou. Não assumiu a sua responsabilidade. E por isso, quando o Senhor voltou, quando chegar o dia do Senhor, a volta do Senhor, o Senhor vai perguntar, o que você fez com aquilo que eu te dei? O que você fez com a responsabilidade que eu coloquei nas tuas mãos? A sua casa,
seus amigos do trabalho, a igreja, o povo de Deus, o seu irmão, um dom que eu dei para você servir, para edificar o meu corpo. Amém? Ai. Mateus 9, 35 ao 38. Pode só prestar atenção. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Então Jesus estava passando, ele tinha compaixão, ele se importava, ele se afligia com o estado das pessoas. E ele fala para os seus discípulos: roguem ao Senhor da colheita, ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores. Quem aqui é o trabalhador? Você é um trabalhador, você tem um dom. Você é um trabalhador. O que você precisa? Senhor, eu quero trabalhar. Eu quero usar o dom que o Senhor me deu. Né? Eu até coloquei, né? Tinha falado isso aqui era uma outra palavra, né? Tinha até falado para o Eduardo, né? O Dudes. Como eu conheço ele, é Dudes, né? Dudes, não é isso que você falou ontem? Quem conhece aí na moda, né, que está na moda aí, tem o filme, né, dos Vingadores aí, né, que é o cara lá, um agente, né, o Nick Fury. Ele fala, né, surgiu uma ideia chamada de Iniciativa Vingadores. A ideia é reunir um grupo de pessoas extraordinárias para ver se elas poderiam se tornar algo maior. Ver se eles poderiam trabalhar juntos quando precisássemos, que lutassem em batalhas que nunca poderíamos, né? Essa é a história lá. Então ele pega um monte de super-herói e monta um grupo. Mas eu quero falar que Jesus e Deus, bem antes, ele está montando uma iniciativa que chama Iniciativa Trabalhadores. E não é de super-herói, irmão, não é de super-herói. 1 Coríntios fala: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Pouco eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que era para o mundo. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que era para o mundo, para que o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Então Deus não está procurando super-herói não, irmãos. Não existe isso. Deus está precisando de pessoas com o coração aberto, disposto, um coração contrito e quebrantado, que deixa que o resto ele faz. Porque é no poder dele, é na força dele. Então não fala assim: eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não sei fazer, eu não sei falar, eu não sei o que. Não, é na força de Deus, é no poder dele. Abre o seu coração, se coloque à disposição e deixa o Senhor te usar. Rogue ao Senhor da seara e fala: Senhor, envie os trabalhadores. E aí logo em seguida, no capítulo 10, o que Jesus faz? Envia os discípulos. Ele fala para os discípulos: roguem ao Senhor da seara para que envie os trabalhadores. E aí no capítulo 10 ele vai e envia os discípulos. Então você rogue, peça ao Senhor da seara para enviar os trabalhadores, mas esteja à disposição, porque o trabalhador que ele quer enviar é você. Para você assumir a sua responsabilidade. E eu vou correr. Em Gênesis diz que não havia planta no campo, porque o Senhor Deus não tinha enviado a chuva, e também porque não tinha homem para lavrar. Por isso ele cria Adão e dá a ele responsabilidade. Então em Gênesis fala que não tinha planta quando Deus estava criando o mundo. Por quê? Porque Deus não tinha enviado a chuva, e também porque não tinha homem para trabalhar, não tinha homem para cuidar ali do jardim. E aí ele forma o homem e dá para Adão uma tarefa: Adão, agora você vai cuidar do jardim, você vai cuidar.
E o trabalho, irmão, não é maldição. Né? Adão e Eva pecou, agora a gente tem que trabalhar. Não, não é isso. O trabalho vem antes de eles pecarem. Deus deu antes. A responsabilidade veio antes. É que depois ficou mais difícil com o pecado. Mas já tinha responsabilidade antes do pecado. Quem é filho maduro não fica só brincando, mas assume responsabilidades. Idade, isso aqui quem fala é o Luiz Hermínio. Idade não significa maturidade. Acúmulo de conhecimento não significa maturidade. Maturidade é aquilo que você faz com o tempo. Maturidade é definida com as decisões que você toma, em quem você pensa e no que em quem você pensa e no que você pensa quando toma as decisões. Amém? Vamos assumir a nossa responsabilidade? Vamos se importar, irmãos? Muitas vezes a gente está aqui, sossegado, como a gente falou, né? Cantando, fazendo culto, e vem na igreja, vai na célula, mas a nossa responsabilidade, a gente não está cumprindo. O dom que o Senhor muitas vezes nos deu para servir o próximo, para servir o outro, para fazer diferença na nação, para fazer diferença no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Muitas vezes a gente está lá, deixa de lado. Mas Deus quer te usar para fazer a diferença. Deus está te chamando hoje para a responsabilidade. Assuma a responsabilidade. Assuma onde o Senhor te colocou. Não se sinta fraco. Não se sinta sem condição. O Senhor está contigo. Abra seu coração. Ele vai te usar. Ele vai te dar poder. Ele vai te dar força. Ele vai te sustentar. E você vai cumprir com aquilo que Ele te chamou para fazer. Amém? Olha aí. Corri, mas deu. Só não deu louvor. Amém? Deu para entender, irmãos? Estou sentindo vocês bem... Sim, né? Eu não estou bravo, hein, irmão? É a palavra, amém? Se eu falei alguma coisa aqui que não está na palavra, depois tem um monte, na verdade, né? Tem um monte para chegar junto aqui. Não posso nem olhar para o pai, não posso olhar para o sogro, não posso olhar para o pastor, não posso olhar para... Cada um para a sogra, é cunhado. Glória a Deus que a gente está, né? É líder de célula, né? O Juarez fica ali só assim para mim, ó. Né? Depois só vem no WhatsApp. Mas glória a Deus que a gente está numa igreja, né? Que todo mundo tem conhecimento, sabe? Então a gente está aqui, é isso aí, para exortar. Então, se escapou alguma coisa aí, se você não gostou de alguma brincadeira, irmão, me perdoe. Mas eu acho que, irmãos, é hora de a gente assumir a nossa responsabilidade. A gente fala de maturidade, fala assim, maturidade é só a gente ter conhecimento. Eu quero ser um cristão maduro, então eu tenho que conhecer toda a Bíblia. Mas não é só isso, irmão. É você assumir, é você cumprir com o papel que Deus te deu. É o que a gente está falando das crianças. As crianças ficam lá na sala brincando. A gente vai sair daqui agora lá, a gente vai almoçar lá na casa da minha mãe, aí vai toda a sobrinhada toda. E fica Gabriel, fica Pedro. Não é? Não tem. É isso hoje, né? Não vai que eles mudam e não avisa a gente. Já pensou? A gente vai lá comer e não avisa a gente que vai para outro lugar. Mas a gente lá, aí fica Gabriel, fica Pedro, fica Nicolas, a criançada brincando, né? Um puxando o cabelo do outro e tal, não sei o quê, e a vassoura voando pra cá. Criança é só alegria. Mas os adultos estão lá na cozinha, um na panela, outro cortando tomate, outro lavando a alface, outro não sei o que na rua, né? Eu sentado na mesa, né, esperando a comida chegar. Mas o adulto assume a responsabilidade. O adulto paga a conta. É o que meu pai falou aqui na hora do ofertório. A gente tem aqui despesas. Quem vai pagar a conta? O adulto. É aquele que fala assim, não, é minha responsabilidade. Eu sou adulto e eu vou pagar essa conta. Daqui, vamos rachar aqui, ó. Quanto que deu aí, garçom?
É só uma, né, irmãos? Uma metáfora aqui, né? Mas quanto que está a conta? Ah, não, eu sou adulto. Eu tenho responsabilidade e eu vou assumir a minha parte. A criança, aquele que não é maduro, não. Tá nessa hora, tá lá. Né? Brincando, correndo para lá, tropeça no seu pé e cai. Mas o adulto está preocupado. O adulto não fica só na festa. Meu, né? Quem aqui é adulto sabe como que é, né? Quem é pai, quem é mãe. Fica, amanhã eu já estou, até falei na célula, né? Amanhã eu tenho que mandar uma pessoa embora. Eu já estou passando mal, assim, já desde sexta-feira quando falaram, manda a pessoa embora. Mas por quê? Mas é minha responsabilidade. Então você já fica preocupado, porque o adulto se preocupa com a responsabilidade dele. Ô irmãos, não vamos falar para ninguém no meu serviço, que eu vou mandar uma gente. Tá bom? Nem vou falar onde eu trabalho, porque já vai, vaza pro cara, o cara chega lá, eu já sabia, eu ouvi a palavra. Corta, eu vou editar essa parte. Mas por quê? Mas eu estou preocupado porque é responsabilidade, eu tenho que fazer isso. Então você tem que estar preocupado, irmão, com aquilo que é sua responsabilidade. Na sua casa, na sua família e também, principalmente na igreja, irmão. Aquilo que Deus te colocou, te chamou para fazer. De repente você fala assim, não estou fazendo nada. Mas Deus te chamou para fazer alguma coisa. Isso eu tenho certeza, irmão. Amém? Vamos orar. Não vou falar mais não.